Bom dia, então, a todos e a todas. Vamos dar início à nossa aula número 4, dia 13 de julho, de Seminário de Pesquisa 1. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. De acordo com o nosso calendário, os próximos 2 dias de aula seriam as próximas 2 semanas, a do dia 20 de julho e a do dia 27 de julho. Nós não teremos aula nesses próximos 2 dias, porque esses 2 dias serão o tempo comunidade. Então, nas próximas 2 semanas, nos dias 20 e 27 de julho, nós não teremos aula em razão do tempo comunidade. Nós só retornaremos na aula 7, dia 3 de agosto. Então, desde já, vocês ficam avisados que nas próximas 2 semanas nós não teremos aula. E a leitura para nossa aula 7 do dia 3 de agosto é a página 105 a 136 do nosso livro, que será disponibilizada lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, é o seguinte, vocês podem aproveitar essas 2 semanas sem aula e colocar em dia os questionários que vocês não fizeram, certo? Então, hoje, na aula 4, vai ter um outro questionário. Então, façam até o prazo do final do tempo comunidade. Concluindo, leiam o texto novamente, se for necessário, vejam o vídeo novamente, se for necessário, olhem os slides e refaçam quantas vezes vocês quiserem o questionário. Bom, nós temos 2 tópicos hoje, um sobre ciência e cientistas, o outro sobre escrita científica. Então, esse primeiro tópico significa algumas ideias básicas sobre a ciência e os cientistas. Então, vamos começar. Toda ciência tem um contexto social, cultural e histórico. Por exemplo, se a gente falar de ciência brasileira, isso se refere à sociedade, à cultura e à história brasileira. Se a gente falar de ciência europeia ou ciência estadunidense, isso significa que a gente está se referindo a um determinado contexto social, cultural e histórico. A própria ciência, o próprio ideal do método científico, da cientificidade, nasceu num determinado contexto social, cultural e histórico europeu, na modernidade. Então vejam que o próprio nascimento da ciência, a certidão de nascimento dela, está carimbada com um determinado contexto social, cultural e histórico, que nós já vamos falar sobre ele, que é a modernidade europeia. E até hoje há uma polêmica se o progresso da ciência ocorre de forma contínua ou de forma descontínua. De forma contínua seria linearmente. Cada avanço da ciência se dá com o próprio progresso de novas tecnologias e de novos métodos. Já outros dizem que o verdadeiro progresso da ciência ocorre de forma descontínua. Então, esse progresso ocorre a partir de saltos descontínuos de forma paradigmática. Há uma mudança paradigmática na ciência toda vez que há uma descontinuidade, um corte, uma ruptura com os métodos tradicionais e contínuos da ciência. Então, há essas 2 posições sobre o progresso da ciência, de forma contínua e linear, e outros que dizem que é de forma descontínua, não de forma linear, mas na forma de saltos paradigmáticos. Então, há essas 2 posições. É nessa época da modernidade, na transição do medievo para a modernidade, feita pelo Renascimento, que aconteceram algumas revoluções, que são essas 3 aqui, dentre várias outras: Revolução Industrial, Revolução Científica, Revolução Burguesa e Revoluções Marítimas. Nós mesmos, Brasil, somos o resultado dessa Revolução Marítima ocorrida em Portugal, por exemplo. E o que aconteceu com essa Revolução Científica? O método científico nasce. A partir de agora, a partir dessas revoluções, a verdade passa a ser definida pela ciência e o critério é o método científico. Não mais Deus, como no medievo, não mais a natureza, como na antiguidade. Então, o que define agora a verdade é que ela tem um fundamento no ser humano, no humanismo, na razão humana, no racionalismo. E humanismo mais racionalismo geram um método científico. E essas revoluções burguesas são aquelas que a gente conhece tradicionalmente nas aulas de história. Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução dos Estados Unidos. E essas revoluções foram
as que definiram a cultura ocidental no nascimento da modernidade e que nos definem até hoje. E é nesse contexto que a verdade passa a ser definida pela ciência. E o ideal de ciência, o ideal de verdade é que ela seja imparcial, neutra e que a ciência seja autônoma, ou seja, que poderes econômicos, políticos e sociais não interfiram na imparcialidade e na neutralidade e na objetividade do cientista e da ciência. É claro que isso é um ideal. Se ele é atingível ou não, já é um outro ponto. Mas saibam que o ideal de ciência da modernidade é aquela ciência que, a partir do método científico, define o que é verdade de forma imparcial, neutra e objetiva. E o poder interfere aí? E interesses econômicos e políticos interferem aí na ciência? Será? Eu creio que sim. Vários autores creem que sim, que por detrás desse ideal de imparcialidade, neutralidade e objetividade do método científico da ciência moderna, há interesses e poderes que são políticos e econômicos. Então, e o progresso científico, nós já vimos que há uma polêmica entre a continuidade e a descontinuidade. Independente dessa polêmica, a ciência é um bem público, é um direito público, e o cientista tem responsabilidade pública e política. É por isso que ele deve agir com ética e confiança quando ele faz ciência, porque as consequências dos seus descobrimentos e das suas descobertas têm consequências sociais e políticas. Por isso que ele tem e deve ter responsabilidade política e pública e agir com ética e confiança entre seus pares e para com a sociedade. Então vejam, é por isso que o cientista tem uma posição estratégica na sociedade, porque ele lida com interesses políticos e econômicos e científicos. Quando ele quebra essa confiança com fraudes, com plágios e com desvios de conduta ou conflitos de interesse, a ciência perde, a economia perde, a política perde, a sociedade perde, enfim, todos perdem. Mas, infelizmente, né, há essas condutas antiéticas, essas fraudes, esses plágios. Então, o que falta fazer para que isso não ocorra mais? O autor do livro que nós lemos diz que há uma possível hipótese de solução para esse contexto problemático é a formação de cientistas. Ou seja, por que nós temos até hoje universidades e ciências que não têm a disciplina de filosofia ou história da ciência, por exemplo? Isso para ele é uma falha. Porque se tivesse a disciplina de filosofia, talvez a ética científica seria um pouco melhor. E também, por que falta, muitas vezes, disciplina de redação científica nos currículos escolares? Essa é uma outra deficiência que o autor diz que há na formação dos cientistas. Então, se há essa falta, uma possível solução seria inserir disciplinas de filosofia da ciência e redação científica nos currículos universitários. Talvez assim, o contexto de antiética e de desconfiança na ciência seria um pouco melhor. Foi bom você ter falado nos alunos, porque os alunos, eles reproduzem esses comportamentos. Que vocês colam, quando vocês fazem cópias, quando vocês pegam textos de internet e usam como se fossem seu, quando você pede ajuda para o colega, olha, põe o meu nome na lista lá, diz que eu estou na sala de aula. Então, vejam, são esses comportamentos antiéticos que os alunos reproduzem e veem como normal. Você não pode usar o argumento de que há muita competição, que eu não tenho tempo, ou qualquer outra desculpa para agir de forma desonesta. Não há justificativa para a desonestidade, mesmo que a gente tente encontrar justificativas. Se cientistas, se professores agem desonestamente, os alunos também fazem isso algumas vezes.